Olá, começamos agora mais uma edição do Câmara Entrevista. E hoje trazemos então a pauta do Janeiro Branco. É uma campanha que foi criada em 2014 para chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. Esse ano, em 2023, essa campanha teve o tema A Vida Pede Equilíbrio. Esse programa está indo ao ar em fevereiro, mas o janeiro surge justamente para nos lembrar que devemos falar de saúde mental o ano inteiro, não apenas em um mês, ou em uma semana, ou em um dia. É um assunto que devemos sempre trazer à tona. Então, para isso, as minhas convidadas hoje são a psicóloga Dilcelena Alves Aguzzi e a psiquiatra Vanessa Fel. Então, sejam bem-vindas, muito obrigada por terem aceitado o convite e estarem aqui conosco, né, para a gente falar desse que é um assunto tão importante. Começando, então, pelo básico. Quais são as diferenças entre o psicólogo e o psiquiatra? Não sei quem quer começar respondendo, cada uma fala da sua área. Falar no microfone já é um bom começo, né? Então, a gente vai se complementando, né? Cumprimentar, então, né? Primeiramente, cumprimentar o pessoal de casa e tal, e falar que sempre é importante, eu sempre, né, me sinto bem, né, e acho importante falar sobre essas coisas que vão trazendo um pouquinho mais de luz, de conhecimento, né, e de aconchego para quem está sofrendo ou passando por alguma situação, né, difícil. Então, o tema do Janeiro Branco, eu acho que ele é bastante importante, exatamente por abrir o ano e trazer essa ideia de o ano inteiro a gente pensar e se preocupar com essas questões. Tá, então, a tua pergunta, né, a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Muitas vezes as pessoas perguntam isso para a gente, né? Bastante... Né? Acho que tem que escolher um ou outro, né? Ou que um é mais importante que o outro. Então, acho bem importante a gente começar por aí e dizer que eu acho que são dois profissionais essenciais no trabalho de saúde mental, dois profissionais complementares, né? A gente trabalha muito em conjunto, né, Vanessa? Depois ela vai complementar. Mas eu acho que o importante é colocar que o aspecto médico, né, o psiquiatra é um médico, é alguém que fez medicina, né? Então tem todo um olhar do orgânico, né, da questão física, né, da questão dos transtornos mentais, da medicação, da regulação, né? Acho que eu estou falando da sua parte, né? E a questão do psicólogo, né? O psicólogo é alguém que estudou psicologia e vem com a parte do comportamento, né? O protagonismo das emoções no comportamento, na adaptação social, o quanto o nosso sofrimento pode ser preponderante na qualidade de vida que a gente traz para a nossa vida e para a vida social, né? Porque às vezes uma pessoa em sofrimento ela é um fator de adoecimento no grupo, né? Em todos os grupos. Então, eu trago a importância da questão da psicologia como um suporte, uma possibilidade de equilíbrio e de entendimento, né? Para o indivíduo, em termos de autoconhecimento, né? Entendimento e equilíbrio de si mesmo, e do coletivo, dos ambientes sociais, porque a nossa sociedade é um ambiente enlouquecedor. É importante a gente admitir isso, né? Isso não é uma piada, isso é realmente uma realidade. Que, gostando ou não gostando dela, a gente tem que admitir para poder trabalhar. Então, acho que saber essa diferença, né, e entender que, em muitos momentos da vida, nós vamos precisar desses dois profissionais, né? Tirar um pouquinho do preconceito, daquele estigma, né, que a doença mental, um tempo atrás, trazia, mas eu acho que ainda existe um pouco, né? É importante a gente falar, né, desses dois profissionais mais abertos, né, mais participantes da vida social e do cotidiano, não uma coisa tão relacionada à doença, e sim à saúde, que eu acho que nós vamos falar bastante sobre isso, né? Tá? Não é um podcast, é uma troca, então eu vou passar para a Vanessa, né? Vou dar oi para os telespectadores, né? Agradecer a TV Câmara por a gente estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre saúde mental, né? E, bom, a Dilce colocou super bem aí acho que a área da psiquiatria e da psicologia, elas se complementam e elas têm uma mesma base, né? Elas vêm do mesmo lugar, né? Do nosso amiguinho lá do Freud, de todos os movimentos de antes dele também, né?
Mas essas profissões elas se complementam e se separaram em algum momento, porque nem tudo é doença, né? No mentalismo. E aí a gente cria um espaço para a psicologia atuar também, né? Que é na organização, na manutenção, enfim, na prevenção também. Não que o médico não possa, né? Mas normalmente lá atrás, lá no passado, as pessoas procuravam mais o psiquiatra e o médico porque elas estavam doentes, né? E hoje a psicologia vem para tentar um enfrentamento de vanguarda, assim, talvez, né? Que é o trabalho com as emoções, com o pensar, né? Sem que isso seja necessariamente patologizado, né? Seja uma doença. Acho que o psiquiatra ele tem ainda ele guarda com ele essa possibilidade da medicina, que é o psicólogo às vezes tá vendo lá que o paciente não consegue lidar porque falta alguma coisa, né? E aí a gente consegue trabalhar junto e o psiquiatra consegue ir lá e fazer uma regulaçãozinha, né, do funcionamento do cérebro, né, da parte orgânica, né, que não é a mente, e a gente conseguir fazer essa pessoa se sentir mais equilibrada, né, dentro da homeostase, como a gente fala na medicina, né? Então são bem complementares, mas um precisa do outro, né? Se a gente costuma trabalhar em conjunto, justamente porque não dá para fazer só medicalização do paciente, ele não vai andar para frente, ele não vai sair do lugar. Assim como, às vezes, o psicólogo consegue, por muito tempo, trabalhar com o paciente até que chega num limite em que a gente precisa se trocar, né? Então, são diferentes. As áreas são diferentes, mas elas são muito afins, assim. Acho que é isso por hora. Diferentes, mas complementares, podemos dizer. Então, vou começar perguntando para vocês, depois dessa definição clara que tivemos do psicólogo, do psiquiatra, e do quanto a gente tem que acabar com isso, né? De ter vergonha de ir no psicólogo, de ter vergonha de ter que procurar um psiquiatra. O que é saúde mental? Então, a gente tem definições aí durante a civilidade, né, do que é saúde mental. Então, acho que é bem importante a gente dizer que a saúde mental ela precisa do amparo da cultura, né, dos valores de um povo, né, de uma população, assim. Então a gente precisa do nível de vida daquela população. Com certeza, uma pessoa que não tem saneamento básico, ela vai ter mais possibilidade de adoecer. Assim, a Dilce falou que o nosso mundo é caótico, né? Ele é enlouquecedor, tá? Então, na verdade, a definição lá na OMS de saúde mental, ela é de equilíbrio. Né? Ela é do indivíduo conseguir se sentir, assim, trocando em miúdos, né? Usando as minhas palavras, capaz, suficiente e satisfeito com o que ele tem de função, de papel, com os papéis que ele desempenha, né? Desde do núcleo pequeno dele, da família, né? Dele nas relações dele interpessoais, no trabalho, na comunidade, né? Então, é a sensação de bem-estar em todas as funcionalidades dele da vida e ele conseguir sentir que ele contribui para o lugar onde ele está, né? Que ele é importante. Né? Então, é difícil. Se a gente for parar para pensar, no mundo caótico de hoje, quando que a gente consegue essa plenitude, né? É difícil, tem que ser trabalhado, constantemente tem que ser falado, porque normalmente a gente vai estar ali, aqui e ali, não se sentindo tão satisfeito, né? E isso é esperado, né? Frente às vicissitudes do nosso dia a dia. Então, saúde mental é manter esse equilíbrio. Né? Hoje em dia, acho que é mais buscar o equilíbrio, talvez. Né? O ter esse senso de que tem que buscar esse equilíbrio. Tá? Não sei se a Dilce... tem a ver com uma casa, assim, né? Que a gente arruma uma peça, quando tu vai passar para outra, já desarrumou aquela peça, e aí tu tem que tentar manter tudo mais ou menos organizado. Acho que a gente pode fazer mais ou menos essa analogia, né? É uma boa analogia essa da casa, né? Na psicoterapia a gente usa bastante a analogia da faxina também, né?
tem um momento assim da faxina, da reforma, que parece que ficou pior do que antes da gente começar, né? Então a gente sempre diz, não, calma, antes de melhorar, piora. Se instaura o caos. Né? Mas não significa que está indo mal, né? Então, assim, a saúde mental, eu assim, complemento, acho que foi muito bem colocado, né, tudo que a Vanessa colocou, e trago esse viés, assim, do autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento, porque não é uma coisa que a gente possa procurar baseado num índice, né? Ah, cheguei a 80, então eu estou, né? Cheguei a não sei o quê, né? Um índice, um número, uma determinação, não tem, é muito um olhar interno. Né? É muito se conhecer, né? Então, se a gente vai se conhecendo, a gente vai sabendo as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, né? Aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos fortalece, e ir tentando caminhar na direção disso, né? E sempre tendo em vista que nós somos seres sociais, né? Então, é muito importante. A palavra equilíbrio, ela remete para mim essa ideia de que a gente está o tempo todo com um olho no gato, outro no peixe. Né? A gente olha para dentro e olha para fora, olha para dentro e olha para fora. Quem está bem consigo, dificilmente vai ser uma pessoa agressiva, como nós falávamos antes de começar aqui. Né? Vai ser dificilmente uma pessoa que está bem consigo mesma vai ser uma pessoa que vai fazer bullying no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar. A pessoa que está relativamente bem consigo, ela sabe que ela tem problemas. Então, quando ela enxergar um coleguinha com problemas, ou ela não vai fazer nada, ou ela vai acolher. Ela não vai, né, tripudiar em cima. Então, acho que a saúde mental ela é meio que uma missão, né, atualmente, da gente, nós como sociedade como um todo, propagar a importância dela e o quanto a gente é responsável, todos nós, em construir. Porque, assim, todo lugar onde convivem pessoas, existem núcleos enlouquecedores e núcleos, né, que favorecem a saúde. Então, eu penso assim, a gente tem que buscar esse conhecimento, né, e esse nosso momento aqui de falar sobre isso é importantíssimo, a gente pensar assim, ó, nas escolas, nas empresas. É importante que exista um espaço de promoção de saúde mental. O que é isso? É um espaço onde a gente possa conversar. Tenha um hiato na loucura, no compromisso, né, onde a minha vulnerabilidade possa ser respeitada, porque todos temos, né? Então, assim, poder falar, poder ter essa questão das emoções, que são o tempo todo desafiadas, né? E que no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente de convivência, na família, em qualquer lugar, né? Exista esse momento onde se possa acolher a dor do outro. Isso promove saúde mental. Então, assim, ações de promoção de saúde mental, né? E na questão do ideal, o que é isso mesmo, é um equilíbrio, é um momento de bem-estar. Eu acho que a tua palavra é uma das que eu mais uso, né? Bem-estar. Às vezes as coisas não estão ideais, né? Às vezes, nunca, né? Mas às vezes as coisas estão bem bagunçadas, mas a gente para, respira, se encontra e acha dentro de si um espaço de bem-estar, que é o que dá força para continuar a batalha em prol de resolver problemas, de se realizar, né? E a outra coisa que a Vanessa traz, que eu acho assim, é o ponto de partida da psicoterapia, do olhar da psicologia, que é ter um propósito. Acho que às vezes a gente não está bem, mas temos um propósito na vida, né? Ou seja, criar os filhos, ou seja, se realizar profissionalmente, dar o seu recado, não passar em branco, é um propósito. Ter um propósito é um dos fatores de fortalecimento da saúde mental. Então, por isso que ninguém trabalha sozinho, né? Por isso que sempre a gente vai precisar da comunidade, da escola, da família, né? Todos os trabalhadores da saúde. É um trabalho bastante coletivo. E quais são os sinais que a gente deve observar para definir que uma pessoa está passando por um sofrimento emocional? E como diferenciar a tristeza da depressão? Eu acho importante que a pessoa, né, que a nossa cultura de reconhecimento, né, da nossa saúde mental, ela cresça. Né? Assim como a gente fala de autocuidado do rosto, né? A gente fala muito nisso, né? Autocuidado com o corpo, né? Reconhecer os sinais. A gente também saiba reconhecer os nossos sinais, né? Porque a gente dá sinais de que não está bem, né? A gente dá sinais de que o nosso psíquico está abalado,
E isso não quer dizer algo de valor, assim, bom ou mal. É algo que merece atenção. Né? Então, já perceber isso, que de tempos em tempos a gente precisa de uma avaliaçãozinha, um olhar, um feedback, pessoas confiáveis, profissionais confiáveis. Né? E quando isso merece maior atenção, quando isso está invadindo outras áreas da nossa vida, né? Está prejudicando, né, ou essa nossa noção de bem-estar, ou o nosso desempenho profissional, ou nossas relações, né? Os nossos relacionamentos são grande, né, uma fonte de pistas. Às vezes, nossos amigos, nossos colegas estão ali sinalizando, tu não está bem, tu não era assim, olha só, está demais, isso aqui não está legal. Ou o que houve? Né? A pessoa falava, de repente não está falando mais, né? Participava ou sumiu, a pessoa desaparece às vezes, né? É um indicador de que algo não vai bem. Não significa que seja um problema, um transtorno, né? Eu acho que a gente tem que evitar os julgamentos, mas a tua pergunta aponta para a importância da gente valorizar os sinais, né? E lógico, a tristeza é uma coisa que faz parte da vida, todos nós, né? As emoções, elas têm um colorido, agora a Vanessa vai colocar, né? Então, a gente tem todas as nuances de cor, por isso branco no Janeiro Branco, né? Que é a união de todas as cores. Não podemos querer equilíbrio sem tristeza, né? Ninguém quer ficar triste, mas a gente sabe que vai. Ninguém quer morrer, mas a gente sabe que vai. Então, saber dessas coisas nos prepara para quando isso um dia vier, porque a gente sabe que vem, mas vai passar, né? Dá força de encontrar a saída. Né? E a tristeza é um colorido que faz parte. Né? A depressão já é uma outra questão. Né? A depressão é um momento de não encontrar saída, né? De que, né, onde as nossas capacidades psíquicas, né, e os nossos neurotransmissores, que são nossos ajudantes, né, para enfrentar os coloridos da vida, eles também estão em desarmonia. Então, a depressão é uma doença. Né? E a tristeza é um estado, né? Uma emoção que faz parte da vida. Né? Então, cada uma dessas coisas merece um enfrentamento diferente, mas todas merecem atenção. Né? Aquela história de dizer que é bobagem, né? Que é besteira, que é falta do que fazer, que é pessoa mimada, isso é uma grande bobagem, uma grande besteira. Né? A pessoa tem que levar em consideração se te dói, é importante. Tem uma dor mais importante que a outra, tem dor. Dor merece atenção. Né? Toda a área médica, a dor é valorizada, né? A dor é um indicador. Né? É um sinal, é uma presença significativa. É o nosso corpo e o nosso aparato psíquico também indicando algo. E interessante que, né, no psicológico também existe dor. Né? Não é o físico, mas dói. Todo mundo sabe como dói uma decepção, como dói uma perda, como dói uma frustração. E, às vezes, essa dor parece ser mais intensa que uma dor física. Né? Então, esse é um indicador. Se te dói, vai, procura alguém. Né? Temos inúmeros profissionais capacitados para lidar com a dor psíquica. Né? Não fica pensando que é bobagem, não fica pensando que é melhor esperar aumentar ou se não vai passar. Se está doendo e está incomodando, já cabe uma atenção, né? Complemento singelo, né? Assim, trazendo mais para a área médica, né? Eu acho que a tua pergunta ela tem degraus, né? Sofrimento, tristeza e depressão, né? A gente poderia linkar eles, né? E assim de uma maneira bem divertida, né? E colocar que o sofrimento ele é um sinal que tu mesmo colocaste, né? Quais são os sinais do sofrimento, né? Aí a Dilce pautou a questão das outras pessoas enxergando esta pessoa em sofrimento e sinalizando, né? Então a gente precisa saber reconhecer o outro, né? Mas, para mais além disso, eu acho que o sofrimento ele vem da autopercepção. Né? A gente tem limiares de sofrimento. Pessoas suportam muita coisa, às vezes, e está todo mundo na volta vendo que aquilo é insuportável. E como que aquela pessoa está bem?
Né? Então, às vezes, eu acho que para que a gente consiga entender esses degraus do sofrimento, da tristeza e da depressão, que não necessariamente estão linkados, porque a tristeza é uma emoção que faz parte da vida, é um jeito que a gente sente a vida, né? E que, porventura, invariavelmente nós vamos sentir isso na vida. E se a gente não sente nunca a tristeza, alguma coisa está muito errada. Né? Porque se a gente vive uma circunstância triste, esse é o jeito que o nosso cérebro sente aquilo. Então, a emoção, ela é uma sensação que a gente tem que saber identificar. E, às vezes, o sofrimento não é identificado porque a pessoa não sabe identificar as suas emoções. E aí ela adoece. Tá? Então, eu acho que talvez a gente precise falar lá das emoções bem básicas, que é o que a gente faz com criança, né? Para que a criança saiba entender as suas emoções, regular as suas emoções, porque regulação nada mais é do que a gente contextualizar, entender que o que a gente está sentindo é passível de ser sentido. Né? E quando a gente faz esse exercício, a gente consegue reconhecer e contextualizar isso no outro. Tá? Então, tudo passa pelo autoconhecimento, com certeza, mas passa pelo preparo, por a gente falar disso, para que a gente consiga criar filhos fazendo isso com os nossos filhos, validando as emoções deles, né? E não fazendo eles reprimirem para que eles achem que, quando eles estão tristes, eles estão deprimidos. Porque nem sempre a tristeza é depressão. Aliás, quase nunca é. Só é quando tem essa disfunção da pessoa ou ter que aguentar por muito tempo alguma situação absurdamente triste, ou não saber reconhecer e trabalhar antes de virar doença. A depressão, ela é um transtorno do humor. E o transtorno do humor é o que está congruente ou não ao contexto da pessoa durante um período de tempo, né? E que pauta disfunções. Ele vai arcar com prejuízos em todos os âmbitos da vida da pessoa. Né? Então, o deprimido, ele perde funções basais da vida. Comer, dormir, se movimentar. Né? Ele fica mais letárgico. Mas, antes disso, ele perde as funções de ir no trabalho, de ser a pessoa que ele era no trabalho, ser a pessoa que ele era nos relacionamentos. E isso tem um tempo. Ninguém acorda num dia deprimido. Né? É muito raro isso. Os neurotransmissores, eles vão se regulando para baixo conforme este humor vai afundando. Então, precisou ter todo esse perdido aí do que é sofrimento, do que é tristeza, do que eu estou sentindo para daí eu ficar doente. Tá? Eu acho que é bem importante a gente separar isso, e para a gente conseguir psicoeducar as pessoas sobre isso, a gente precisa falar. Falar, porque esse manual não vem com a gente. Né? A gente vai aprendendo isso no viver as coisas. Né? E a gente não fala sobre o que a gente sente. Normalmente, hoje, talvez antigamente sim, mas as pessoas hoje, raramente elas sentam para falar de si, do que elas estão sentindo. Elas falam do vizinho, falam do colega de trabalho, falam do que está passando no Big Brother, mas elas não falam do que elas sentem. Né? Então, quando a gente tinha aqueles saraus filosóficos, talvez as pessoas fossem menos doentes. É uma coisa para a gente refletir. Né? A psicologia nos traz esse lugar, né, de poder falar e se ouvir. Né? Não só ser acolhido, mas se ouvir. Se ouvir para conseguir se entender. Né? Eu acho que é por aí. E, ao mesmo tempo, complementando que as pessoas não falam sobre si, quando falam, às vezes tem um fenômeno que está acontecendo. Até esses dias eu li uma coisa na internet, tu diz assim, pois é, hoje eu estou tão triste. Mas eu estou muito mais. Tem sempre aquela pessoa que, sabe, parece que é uma competição assim de sentimentos. Diz assim, tá triste? Não, mas eu estou muito mais, porque tu não tem noção do que aconteceu comigo. E aí aquela pessoa que às vezes ia fazer um desabafo já, né, meu sofrimento nem é tão grande assim, já se recolhe. Tem essa questão também, né? Frequente, né?
Vamos adiante aqui, então. Quando a pessoa precisa de ajuda, mas não sabe como pedir, ou quer sugerir que alguém faça terapia, né? O que às vezes ainda é visto como ofensa. Tu acha que eu sou louco? Tá me mandando para o psicólogo? Isso acontece. Como a pessoa deve fazer? Como escolher um terapeuta? Como saber que tipo de ajuda que tem que pedir, né? Porque a gente sabe que existem os profissionais, por exemplo, os psicólogos que atuam em diversas áreas. Como fazer essa busca, né, quando é a própria pessoa que identifica, e como aconselhar um amigo, porque às vezes a gente também percebe que não é que aquele amigo desabafa contigo e tu diz assim, mas não está mais ao meu alcance, né? Não é para mim, eu acho que estou identificando que tem uma questão mais séria e ele precisa encaminhar para um psicólogo, né, que se achar necessário, de repente encaminha para um psiquiatra, enfim. E aí, porque psiquiatra ninguém nem ousa, né, aconselhar, porque se o psicólogo já é ofensa, o psiquiatra acaba com a amizade, né? Então, como que a pessoa pode pedir ajuda ou pode dizer para o amigo, tu tá precisando de ajuda? Boa, né? Desafiadora essa, né? Houve um tempo em que as pessoas se acusavam disso, né? Se xingavam disso. Tu tem que te tratar. Aí assim, isso, né? Isso retardou um pouco uma coisa que hoje a gente vê fluir um pouco mais, mas ainda se trabalha contra isso, né? Às vezes eu ouço isso, eu digo sim, eu, tu, nós, vós, eles. Tem o contrário também, né? A pessoa que diz que não, eu faço terapia, tu não. Isso. Faço terapia, mas faço cagada. Exatamente. Mas terapia eu não estou sempre em equilíbrio. Exatamente. É o ponto que a gente chegou, que a pessoa ostenta fazer terapia. Isso é o oposto, né, do autoconhecimento, né? Bom, se tu faz, que bom, né? Vamos ver se tu, né? Agora, se está ostentando, de repente não está, ainda não aprofundou, né? Conversar com o terapeuta. Ainda não atingiu um ponto, né, profundo, porque não está sendo de si, né? Mas assim, eu vejo a tua pergunta assim para responder, eu vejo dois aspectos importantes, né? Quando a pessoa quer buscar a terapia, né, geralmente ela quer saber que tipo de linha, né? Porque temos linhas correntes, né, com que cada profissional trabalha. Então, às vezes, algumas pessoas gostam de saber, né, se é psicanalista, né, se trabalha na área cognitivo-comportamental, né? Eu trabalho com psicologia analítica, mas eu vejo que isso aí é uma coisa meramente teórica, né? Para a maioria das pessoas, pouco importa isso, né? O que realmente importa é a qualidade do trabalho, a seriedade do trabalho, né? A importância da acolhida. Então, às vezes, as pessoas procuram por isso, mas acabam se achando porque é uma relação humana, né? E aí eu chego na outra questão que tu me traz, que geralmente o que funciona é indicação. É a indicação, porque a pessoa percebe em si, não foi pelo outro, mas ela vai buscar alguém e vai perguntar, né? Aí eu sei que a Vanessa faz terapia porque ela já comentou, né? Ou eu compartilhei com ela algum momento e eu vi que ela superou bem, e eu fiquei muito interessada. Em um momento percebo que eu não estou legal, eu digo, hein, Vanessa, me passa a indicação da tua psicóloga, né? E aí, de repente, eu vou na terapeuta dela e gosto ou não gosto, mas cheguei a uma conclusão e, a partir dali, vou para outra, né? Geralmente, é a partir da indicação de alguém que está fazendo um bom trabalho, né? O que não impede que a pessoa faça a sua busca, mas que geralmente prevalece é a indicação de alguém confiável para a pessoa. Alguém que passou pelo processo, alguém que trilhou este caminho, né? Isso favorece muito, muito. E lógico que eu sempre digo o seguinte: o que importa é a pessoa se sentir bem, né, na presença daquele profissional, né? Porque vai ter uma confiança no aparato profissional, lógico, sem dúvida, sem isso não vai funcionar, mas tem que haver, né, a comunicação, né, aquilo que vai e volta, né? É uma relação humana também, né? Principalmente isso.
Antigamente, hoje a terapia já faz parte da agenda das pessoas abertamente, né? A gente tem isso bem mais. Eu lembro na adolescência, quando eu fazia terapia, era uma coisa que chegava a ter vergonha, assim, era como, né? Era como tomar uma madeira depois de velho. Então, tipo assim, ai, Deus, ai, vou na terapia, mas não, tem um compromisso. Hoje já as pessoas, tipo, às vezes colocam algum stories, alguma coisa da agenda e diz, tá, o horário da terapia, ou tu vai marcar uma coisa com uma amiga, mas tá hora eu tenho terapia, depois da terapia ou antes da terapia, então é uma coisa que já está bem mais aceitável, digamos, não por todo mundo, mas por uma maioria, né? O que tu ia contar disso? Eu não podia deixar de contar. Eu não sei se a Vanessa, eu acho que a Vanessa não é dessa época, mas quando eu estudava, era parte do nosso estudo, assim, quando a gente imaginava como seria o nosso consultório. E existia um modelo de consultório, pasmem, onde a pessoa que está saindo não fosse vista pela pessoa que está entrando. Aquela coisa bem... Entendeu? Para tu não saber quem está lá. Exato, nunca... A sala de espera, ela ser para quem está para entrar, e quem saísse por outra porta. E outra coisa que se recomendava muito era que tu procurasse um lugar, né, para colocar o teu consultório, discretíssimo, onde tivessem outros profissionais. Por exemplo, um centro comercial, assim, um prédio de salas comerciais, onde tem advogado, manicure, né, salão, tivesse outros profissionais, dentista, porque daí tu entrava ali frequentemente, ninguém ia imaginar que tu está fazendo terapia. Imagina! Hoje, felizmente, eu tenho vários pacientes que fazem foto, fazem selfie, última sessão do ano, e colocam nos stories, né? Postam, né? E eu acho isso uma coisa muito saudável, né? Muito, muito legal. Ninguém deve se envergonhar de ir ao dentista, né? Então, ninguém deve se envergonhar de ir ao psiquiatra, de ir ao psicólogo. Ainda é, mas a gente está trazendo, né? Trazendo e falando. Já foi pior, mas ainda é. Mas eu acho que o psiquiatra é um pouco mais ainda, né? Porque o psicólogo ainda tem uma questão da terapia, mas o psiquiatra... Que tu vai no psiquiatra? Tu foi no psiquiatra? Tem uma coisa... Devo confessar que eu não aprendi isso na minha formação, mas por uma questão, enfim, quando a gente tem uma clínica, a gente tem uma empresa, né? Empresarial, eu não coloquei uma placa lá, Vanessa Fel, médica psiquiatra, na frente. Coloquei uma placa com atenção à saúde mental, para que as pessoas se sintam mais à vontade, porque, sim, ainda existem pacientes que param na rua e olham para o lado. Entrar aqui, pulam do carro e entram rapidinho, né? Então, a gente ainda tem esse tabu. Né? E justamente porque eu ainda estou lá no final da linha, né? As pessoas estão procurando mais a psicologia, mas a psiquiatria ainda é um tabu maior, até pela questão da medicalização. A gente sabe que isso é um fenômeno, né? A pessoa já vai, ou ela vai buscando remédio, e às vezes o remédio é ir lá na Dilce. Às vezes o remédio não é tomar nada. E às vezes fica bem desapontado. Exatamente. Quer sair com a receita? Né? Então, assim, ainda tem essa medicalização, assim como tem o contraponto, que é a pessoa não imaginar tomar um remédio. Não querer ir, porque ela não quer medicar nada, porque ela não tem nada. Né? Então, a doença ela ainda está muito mal manejada, né? O adoecer mental, porque a gente não fala da saúde, né? Do que é estar bem. Então, é difícil a gente reconhecer a doença quando a gente não sabe o que é a saúde. Né? E é individual, claro que sim. Né? Tem lá os limites, mas aí, normalmente, a gente vai se medindo pela régua dos outros. Né? Então, o psicólogo ainda... acho que está sofrendo aí uma abertura bem maior, assim, está conseguindo angariar e psicoeducar, e eu acho isso muito válido. Mas eu acho ainda que eu estou ainda lá no fim da linha, sabe? Quando chega em mim, a coisa tá apertada. Ela está no processo, ela não está no início. Raramente está no início. A gente já falou isso, eu acho que ficou claro, mas tem coisas que eu acho que a gente tem que bater bem e deixar cada vez mais claro, né? Se as doenças mentais elas são prevalentes de algum público específico ou elas podem acometer qualquer um, desde a infância até a terceira idade, né? Que a gente sabe que tem
pelo que eu percebo, assim, tem esses dois preconceitos, né, também. Né? Como é que eu vou levar o meu filho tão pequeno no psicólogo, no psiquiatra, entendeu? Ou então a pessoa na terceira idade já tem, né, já viveu uma vida toda. Vou ir em psicólogo agora, que é aquela pessoa que já está na geração onde era loucura, né? Onde ir ao psicólogo era loucura, onde ir ao psiquiatra era loucura, e dali já se enxergava no hospício e, né, já era só ladeira abaixo. Não era essa questão de tratamento. Então, tem um público ou qualquer pessoa pode ser acometida por um problema de saúde mental? De novo, vou começar eu pensando que mais adiante tu vem, né, aparando alguma aresta que tenha ficado. Acho que não existe um público, né? Todo ser humano, basta estar vivo, basta ser um ser humano e pode, né? O que existe são grupos, né, onde por experiência, né, por vivência, possam estar mais vulneráveis, né? Porque momentos da vida estamos mais vulneráveis. Isso a gente pode falar, mas de resto não, né? Todo mundo pode. Agora, complementando, né, respondendo isso e complementando o que falamos anteriormente, eu acho que a psicologia é um fator para que a psiquiatria seja vista de uma forma menos preconceituosa, né? Porque assim, várias vezes no consultório eu peço, né, não, eu vou precisar de uma avaliação. Mas então quer dizer que não está funcionando, quer dizer que está mal. E se eu for lá, não quero ir porque senão vou voltar com remédio. Eu digo, não, só um pouquinho. Psiquiatra não é um devorador, tu caiu lá, tu volta, não tem jeito, né? Ele tá lá assim, espera, a pessoa entrou aqui, já sai medicada. Não, assim, é uma avaliação, eu posso te garantir que se não houver, se estiver tudo bem, não for um caso para uma medicação, essa pessoa vai te dizer, esse profissional vai te dizer com muito prazer, inclusive, que não precisa. É uma avaliação. Às vezes a gente encaminha para avaliação e a pessoa entra nessa noia, né? Então, eu acho que é nosso papel também criar esse ambiente de que são áreas complementares e que precisamos, sim, né? Que não está lá com a armadilha armada esperando a pessoa caiu lá, né? Não vai sair mais, não é assim. E muitas vezes a gente vê que esse receio está ali, né? Por trás. Tá, agora a pergunta, agora não lembro se respondi todos os aspectos. Se tem um público ou se desde criança eu acho que sim, toda a faixa etária, né? O que a gente tem que pensar nos momentos, né, de vulnerabilidade que a gente merece mais atenção, né? A gente sabe que ao longo da vida tem momentos assim como a adolescência, né? Momentos de ruptura, as crises, as passagens, né? Porque antigamente existia e era muito interessante os ritos de passagem, né? Que eles davam conta, né? Um nível imaginário dessas mudanças, né? Imaginar que uma pessoa que trabalhou ao longo da vida, uma vida inteira, foi extremamente dedicado para a sua profissão, né? E muito, né? Foi uma profissão muito prazerosa. Quando essa pessoa se aposentar, vai ser uma ruptura. Provavelmente, não estou dizendo que é certo mas provavelmente vai ser um momento de grande desafio. Esses momentos desafiadores são os momentos de vulnerabilidade para as questões, né, as questões mentais. Acho que a gente fala mais nisso, né, isso em qualquer ambiente, né, do planeta Terra. Então, desde o nascimento, né, até a morte, o indivíduo passa por alguns desses momentos de transição e de enfrentamento, né, desses obstáculos que a vida oferece, né, para o equilíbrio que a gente sabe que é a saúde mental. Então, nesses momentos, pode ser uma situação de desencadear questões que podem estar, né, aí a Vanessa vai entrar provavelmente, né, estão no nosso genético, né, e que poderão ser desencadeadas por essas colisões que o nosso ego recebe, né, colisões dos atritos sociais, psicológicos, emocionais, né? A vida é uma série de estímulos e a gente ali sendo bombardeado. Algumas vezes estamos tão bem que um bombardeio muito grande a gente passa super bem. Outros momentos a gente está mais vulnerável. Aparentemente um bombardeio não tão grande nos deixa frágil e derruba. Deixa eu complementar, assim, quando tu pergunta se tem fatores, né, que fazem uma população adoecer mais que outra. Bom, a Dilce falou amplamente,
tá? Sobre a situação de qualquer um, enquanto indivíduo, poder adoecer, né? Porque não cuida da sua saúde mental, né? Mas, claro, vamos lá para um lado mais biológico, né? Mais epidemiológico e mais orgânico, mais estrutural. A gente tem a genética, tá aí o boom de autistas, né? Tá? Assim, mas a genética, a gente sabe pelas doenças oncológicas, por exemplo, que ela precisa da interação com o ambiente, né? Então, quando a gente tem uma genética boa e um ambiente péssimo, caótico, estresse, a gente já tem, apesar de uma genética boa, a possibilidade do desenvolvimento de uma doença. Qualquer doença. É claro que as mentais estão nisso, porque a gente não é feito de partes, eu sempre digo, a gente é um todo. E o adoecimento mental, a gente tem aí linhas, né, a psicossomática, enfim, a gente não sabe o que vem antes, mas eu suspeito que ele é um conjunto. Dificilmente uma pessoa que está doente organicamente, fisicamente, ela não tem algum grau de adoecimento mental. Dificilmente, ela não foi olhada o suficiente. Né? Então, quando a gente tem uma boa genética e um ambiente ruim, a gente já tem chance de adoecer. Quando a gente tem uma má genética, e o que é o indício de uma má genética? Porque a gente pode ter uma má genética por erro, né? Nasceu assim, ninguém sabe de onde, é o diferente, né? Mas a gente pode ter uma má genética que é completamente previsível. Mamãe é doente, por exemplo, o transtorno bipolar, ele é uma doença dentro da saúde mental que é altamente genética, né? Mamãe é doente, vovó era doente, titio se suicidou, né? Papai, mais ou menos, né? Ou tem uma linhagem ali de irmãos doentes que fazem algum tipo de tratamento e eu estou bem. Tá bem, mas tu tem que ser olhado, tu tem que te conhecer, né? Ou então tá todo mundo na volta doente, essa pessoa está bem. Porventura ela pode estar bem. Ela pode ter uma maneira de lidar com as adversidades que ainda está mantendo ela equilibrada. Mas ela vai ter que entender que ela vai ter que se cuidar, porque provavelmente um estresse maior ou pegar ela mais, como o Dilce falou, não tão equilibrada, vai baquear ela e vai manifestar a doença. Então, existe a genética e existe o ambiente. Agora, se já tem uma genética ruim e um ambiente caótico, a probabilidade é muito grande dessa pessoa estar doente, né? E a gente entender isso faz com que talvez a gente negue menos e se trate mais, né? Enfim, o falar sobre isso, às vezes, no consultório de psicologia, às vezes pode servir para um paciente aceitar uma avaliação, né? De uma maneira mais tranquila, né? Ele entender que é a saúde dele, né? E que essa avaliação, às vezes, vai ser justamente para prevenir, para ter um acompanhamento a longo prazo, para que ele tenha uma qualidade de vida boa. Ou para que, porventura, se ele esteja começando a apresentar uma doença, isso não seja atacado lá quando não tem mais nem remédio, às vezes. Então, estamos engatinhando. A saúde mental ela tem uma história muito interessante na humanidade, né? Na Idade Média, tudo era escuro, né? Inclusive as condutas, mas as pessoas tiravam pedaços de cérebro para acalmar outras, né? Mas, com certeza, essas pessoas que perdiam um pedaço do seu cérebro, elas não ficaram doentes num dia anterior. Elas tiveram um processo. Então, tínhamos uma sociedade muito mais caótica, provavelmente. Né? Nós temos caos hoje? Temos, mas me orgulha a gente estar começando, enquanto mundo, enquanto sociedade, a falar sobre isso, né? Sim.
E, segundo dados de 2019 da OMS, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e a pandemia de Covid trouxe diversos agravantes desse quadro, né, de ansiedade. Então, pergunto para vocês, o que são, como evitar os gatilhos emocionais e o que é a ansiedade que requer tratamento e a ansiedade que a gente sabe que tem o sentimento, estou ansioso porque vou viver um momento X na minha vida. Então, como identificar essa questão aí dos gatilhos emocionais, da ansiedade como passível de um tratamento? Eu espero não ser repetitiva, né, nem chata, porque eu noto a importância dessa tua pergunta, mas a gente vai retomar aquela questão, né, de que como é que eu vou dizer, o colorido, né, das emoções, ele envolve também as emoções desconfortáveis, né? Então, assim, ter uma vida menos ansiosa passa pela aceitação de que a ansiedade faz parte, né? Assim como, né, a questão da tristeza, né, da gente aceitar que essas coisas fazem parte. Então, a gente passar para nossas crianças, né, os profissionais que lidam com crianças, né, terem esse preparo de saber que as emoções perturbadoras elas fazem parte da nossa vida, que a ansiedade ela é uma manifestação natural, saudável. Sem ansiedade, né, eu não teria nem chegado aqui hoje, né? A Bruna está me esperando. Tranquila, né? Depois eu chego lá. Quer dizer, a ansiedade dá uma regulada, né? O que é importante, o que não é, o que me mobiliza, né? O que está acontecendo comigo. Só que a gente tem que cuidar que o fator sociedade, mais as características individuais e mais as características dos grupos de convivência, né? Isso tudo junto, vai fazendo essa pilinha que a Vanessa falou, né? E às vezes essa pilha cria uma ansiedade que a pessoa não consegue dar conta. A gente tem que ter em mente também que muitas vezes, ao longo das mudanças da vida, a gente vai perdendo as coisas que a gente tinha, os hábitos que a gente tinha, os aparatos que tínhamos para dar vazão para essa ansiedade. Por exemplo, a infância vem sofrendo fenômenos de transformação. Né? A gente fala assim, vocês são ligados no passado todo mundo era melhor, era mais feliz. Não, não é isso. Só que a gente tem que pensar que a evolução não é o novo pelo novo. É trazer o que é de melhor, né? E haver uma evolução, mas manter o que era bom do passado. O que tinha de bom na infância? De 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? A descarga motora, né? A capacidade de expressar a ansiedade fisicamente, correr, né? Ter espaço, correr, pedalar, se sujar, né? Suar, né? Suar o cabelinho, né? As crianças não podem nem se suar, né? Não é possível. Hoje tudo tem que ser bonitinho, pasteurizado, né? O espaço é pequeno. Quando a gente respira curto, é isso que acontece. Dói do lado, isso, perceber, né? Aquela dorzinha de barriga antes do primeiro dia de aula que a gente falava, ansiedadezinha boa, reconhecer, né? Eu lembro do meu momento esse, assim, né? Nossa, primeiro dia de aula, pânico, né? O que vai acontecer? Eu tô com dor de barriga, minha mãe, não, minha filha, tu não tá com dor de barriga, ou de repente tu tá com dor de barriga, mas é porque tu tá nervosa. Né? Reconhecer, então, isso é super importante, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, né, lidar com o que já está instalado, que é a ansiedade além do que a gente dá conta, né? A gente volta para aquele fenômeno das pessoas não reconhecerem o que elas estão sentindo, né? Tudo virar muito maior do que precisa ser. Exatamente o que tu falou antes, né? Agora eu vou te passar para ter que complementar, né? Que assim, ao saber que isso existe, né? Tu consegue entender o que é saúde e o que sai da normalidade, né? Para poder buscar o auxílio necessário, né? Mas também é importante entender que a sociedade, nossa sociedade atual, pelo estímulo, né, o excesso de estímulos, o excesso de informação, ele nos bombardeia com estímulos que aumentam a nossa ansiedade e nem sempre a gente tem condição de dar essa vazão, que eu citei a questão da infância, né? Então, às vezes, a gente está com um acúmulo de afazeres e não tem um tempo de digerir uma informação. O que seria digerir uma informação, né? Às vezes, tu é impactado
psiquicamente por uma informação, tu fica sabendo que um amigo teu está passando por uma situação X, ou tu sabe de uma notícia, aquilo te atinge e tu já tem que seguir trabalhando como se nada tivesse acontecido, tu não tem um minuto para parar e ver como aquilo se manifesta no teu corpo, na tua mente, tu poder conversar com alguém, dizer, olha só, fiquei chateada, fiquei sabendo de tal coisa, nossa, isso me faz pensar tal situação, né? Então, nos faz pensar que a sociedade que a gente vive cria muitos estímulos, né? E nós somos responsáveis por criar o espaço para digerir esses estímulos, porque a sociedade não vai nos dar esse espaço. Esse espaço ele tem que ser interno. A gente que tem que trabalhar na nossa família, né? Que a gente tenha um tempinho para perguntar como é que foi teu dia, né? O que tu está sentindo. E criar espaços com amigos, no trabalho, como for, né? Para a gente digerir os tais gatilhos. E não para a gente sair dessa situação de vítima dos gatilhos, né? Tá, então, complementando, né, disso que a gente chegou nos tais dos gatilhos, né? Bruna, tu perguntou como é que se pode identificar, né? Na verdade, gatilho é uma identificação, né? As pessoas costumam dizer, ai, tal coisa me deu gatilho. Tá, mas vamos pensar sobre isso, né? Tudo pode ser um gatilho, né? Eu costumo explicar de uma maneira muito simples para os meus pacientes, quando eles começam com essa história do gatilho, que isso aqui tem um significado para mim. Para ti tem outro, para Dilce tem outro. Se eu perder isso aqui, vai me provocar uma emoção. Vai mudar alguma coisa na tua vida? Provavelmente não. Nada Dilce, talvez, vai ficar compadecida. Ah, pobre da Vanessa, uma vez eu me lembrei que eu também perdi o celular. Né? Então, gatilho nada mais é do que um cutucão de alguma emoção que a gente está evitando. Né? Então, e daí que deu gatilho? É sinal que a gente não está querendo ou não está conseguindo lidar com alguma coisa. E, às vezes, não tem nada a ver com o objeto do gatilho. Nada a ver. Né? Só que aí nós vamos viver uma bolha, então, para a gente não poder ter gatilhos. Né? Às vezes, essa situação ocorrida, ela cutucou num lugarzinho que a gente está tentando suprimir, esconder, não falar, não sentir. Né? Então, os gatilhos, eles podem acontecer, mas eles são emocionais. A gente volta para aquilo de que a gente precisa saber identificar o que estamos sentindo. Né? E a gente não tem que achar que tudo que a gente sente tem que ser reprimido, ou é ruim, ou é ruim, eu não quero sentir. Tudo bem, é óbvio que a gente não gosta de se sentir mal. Mas se a gente não pensar sobre o que a gente está sentindo, a gente não é humano. Aí a gente vira bicho. Né? O nosso pensar, ele vem a partir do sentir. Né? Para daí a gente fazer alguma coisa com o que a gente está sentindo. As pessoas ficam no sentir e reprimir ou fazer coisas para não sentir. Tá? Então, acho que o gatilho aí é uma moda. Né? A gente estava falando nos bastidores aqui, né? Que tem umas palavras moda, né? Gatilho e o tóxico, né? Que, na verdade, estão bastante atrelados. Né? Mas, enfim, é tudo não identificação emocional. Tudo. Me deu gatilho. Engatilhou o quê? O que tu está sentindo? Eu sempre pergunto, o que é gatilho? O gatilho da arma, ele dispara alguma coisa. Né? Me deu gatilho. Por quê? Porque ele fez tu fazer o quê? Ou ele fez tu sentir o quê? É isso que tem que começar a ser identificado. Porque os gatilhos estão aí na vida. Às vezes é só o cair de um objeto no chão, é um gatilho. Vai ter mantendo uma bolha, então. Né? Tem que trabalhar. E tem que ir lá na Dilce para falar sobre os gatilhos. Né? Tá bem. Então, a gente falando sobre os gatilhos, dando continuidade à função dos gatilhos, né? Então, eu dizia que é uma questão que vem para o consultório, né? E as pessoas falam e se queixam e se colocam no papel de vítima, então, porque outra pessoa ou determinada situação
disparou o gatilho, né? E eu digo sempre que esse é um assunto, né, com uma nova roupagem, digamos assim, né? Mas é um assunto muito, muito antigo, que é a questão, né, da projeção. Os conteúdos que a gente, né? O que é uma projeção? É um conteúdo que perturba o indivíduo, né? E que ele está ou não, num momento, em condições de lidar com aquele conteúdo perturbador, então ele não identifica como seu e joga no outro, né? Como colar figurinhas, assim, né? Mais fácil de olhar. E sendo que coloca aquilo assim, né? O que tem de errado, o que tem de ruim, só está no outro. Né? As polaridades que a gente tem, né, visto bastante acontecer é isso, né? O mal está só no outro, o ruim está só no outro, o errado está só no outro, né? A gente não tem nada de ruim, nós somos todos, como a Vanessa disse, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não precisa de agrotóxico. Sem toxicidade. Então, né, eu dizia que assim, quando a gente reconhece, né, quando tu chega num momento de autoconhecimento, quando tu amadurece um pouquinho na psicoterapia, tu percebe que todo mundo projeta. E tu começa a te responsabilizar um pouquinho pelas tuas projeções. Então, eu digo assim, quando a gente chega nesse ponto, nem que seja por vergonha, a gente não fica apontando o defeito do outro, porque a gente sabe que existe uma máxima que é bateu, doeu, toma que é teu. Que a gente brinca, né? Então, se, né, um aspecto físico de uma pessoa me incomoda, é óbvio que aquela pessoa não tem nada a ver com isso. É algo meu que eu projetei naquele aspecto físico daquela pessoa. Então, esse dever de casa é meu. Eu é que tenho que trabalhar. Exatamente. Como é que eu vou responsabilizar a Vanessa porque, né, algo que ela diz me incomoda? Né? Dependendo né, o jeito dela ser, o aspecto físico dela me incomoda, é uma coisa totalmente minha. Então, entender isso, né, passa também por essa psicoeducação, né? Não existe pessoa perfeita, né? Então a gente entra nessa ideia equivocada, né, de que é possível existir só tendo prazer, só sendo agradado. Ninguém vai me desagradar, então ninguém vai me desconfortar. Só um pouquinho, né? Não é possível. A célebre frase do Freud, né, que ele diz exatamente sobre a projeção. Quando Pedro, né? É Pedro e Paulo, né? Então, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É exatamente essa a ilustração. Enfim, acho que a gente foi, né? Projeção, nós vamos longe, né? Mas, na verdade, a projeção ela é um mecanismo social, né? E a gente está falando de projeções ruins, mas existem as boas, né? E aí a gente vai para a situação das identificações também, né? Nem tudo é tão ruim no jeito que a gente funciona, mas identificar o jeito que a gente funciona limpa a vida, né? Tranquiliza a vida, né? Muito. Se todos nós fizermos terapia, com certeza a gente vai entrando nessa situação de se identificar, individualizar, para daí poder se relacionar com o outro e conseguir separar o que é nosso e o que é do outro. Enfim, esse é o processo da psicoterapia, principalmente a analítica, que a Dilce pratica, né? Então, a princípio, nós fomos longe, a tua pergunta rendeu, a gente foi do gatilho, a gente foi para uma coisa muito mais profunda que está na gente, né? Que é o jeito que a nossa psique funciona e é de defesa, né? Essa projeção aí, ela é uma defesa do ego, né? Ela é para distanciar o que está nos incomodando. E a próxima pergunta, até a Dilce falou já sobre isso, mas acho que eu vou trazer à tona em um outro contexto, assim, que é sobre esse bombardeio de informações, né, que chama-se de infodemia, né? Alguns especialistas atribuíram esse nome de infodemia. Que veio com a pandemia. Que veio com a pandemia, né? A gente tem que criar os nomezinhos, né? Que é o bombardeio contínuo de informações, muitas delas sendo duvidosas ou falsas, né? E se é possível a gente evitar esse consumo de informação. E aí eu trago também uma questão que a gente falava aqui sobre hoje em dia tem essa questão dos influencers, né? Que significaria o influenciar, né, a vida de alguém. Tu te deixa influenciar por uma pessoa na internet. E aí, às vezes, a gente, né, tu pode selecionar quem tu segue ou quem tu não segue. Eu falo em termos de Instagram, Twitter, né? Até na questão do próprio Facebook, TikTok, né? E aí, por que seguir uma pessoa se ela está te incomodando, se ela não te faz bem,
ou se daqui a pouco o que ela faz parece que esfrega na tua cara algo que tu não tem ou que tu não pôde ser por algum motivo, né? Porque às vezes tu tá trabalhando, tu não tira férias há anos, tu, né, tá curto de grana e o influencer, aquele que tu segue, tá viajando o mundo, tá? E aquilo pode te incomodar de certa forma, porque todo ser humano tem uma pontinha que seja de inveja ou de eu queria estar naquele lugar, né? Porque ele merece e eu não. Tem esse questionamento. Então, como a gente tem essa seleção assim, né, de tornar talvez a internet algo mais agradável, algo que te faça bem, seguir páginas que podem mandar mensagens mais legais, ou pessoas, né, que por algum motivo te façam bem. E essa questão das informações também, que é o tempo todo, né, muita coisa, e a gente tem que selecionar o que acreditar, o que não acreditar, o que pode ser verdadeiro, o que pode não ser. Isso é bem interessante, né? Porque daí a gente volta à questão do equilíbrio, né? A importância do equilíbrio. E voltando também à história do tóxico, que a Vanessa falou, o que é tóxico, né? Aquilo que é um remédio pode ser tóxico, né? O que separa, pois então, o que separa o veneno, né? Uma fala antiga, né? O que separa o veneno do remédio, o que difere o veneno do remédio é a dose, né? Então, talvez o equilíbrio seja realmente a pista para a gente encontrar uma forma melhor e mais saudável de lidar, porque não é a internet que é um fator ruim, né? É o tanto e o como que a gente usa é que pode estar sendo extremamente intoxicante, né? E é intoxicante porque é um volume maior do que a gente pode dar conta. Então, a gente tem que pensar nos reguladores, né? Nós temos reguladores naturais e, às vezes, a gente precisa de um outro, né? De alguma outra coisa que nos ajude a regular. Porque, se a gente está recebendo informação demais, e a gente sabe se está recebendo informação demais, a gente tem tempo para digerir, né? Tem várias pesquisas que comprovam isso, né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos mais tempo para digerir uma informação e a gente tinha um tempo maior entre uma informação e outra. Quer dizer, ter mais informação, então, é uma coisa ruim? Não, não é. Mas se a gente tem mais informação, a gente vai ter que ter mais tempo para poder digerir. Porque só bombardear, a gente vai acabando, vai tendendo a perder a capacidade de filtrar. E estão se transformando também os fatores que nos ajudam a reconhecer a autenticidade das coisas. Por isso, esse momento atual de perda de referência, né, sobre o que é autêntico e o que não é, o que é uma fake news, o que não é. Né? Às vezes, há pouco tempo, eu fui vítima de uma invasão nas minhas redes sociais. Né? Uma pessoa entrou... uma quadrilha, né, entrou e tomou conta do meu Facebook e era para dar um golpe, né? Então entravam e diziam que estavam doando, né, móveis. Aí as pessoas que se interessavam diziam que queriam. Aí a pessoa que se passava por mim pedia somente o valor do transporte e esse era o golpe. Aí as pessoas que caíram disseram, mas era a Dilcinha, eu super acreditei. A pessoa ainda disse Dilcinha, quer dizer, a questão da informação era falsa, mas a pessoa confiou porque associou a mim. Então, a gente tem fatores que fazem a gente confiar. Às vezes, uma informação é falsa, mas foi passada por alguém que achou que era verdadeira, e essa pessoa é confiável para mim. Então, nós estamos perdendo. Qual é a informação que tu gostaria de receber? Também. E aí, uma coisa, né? A gente... Os referenciais. Isso, como saber? E como saber, né? Então, nós precisamos de novos referenciais ou ir renovando, porque à medida que essas informações estão crescendo, o volume da informação está crescendo, a gente tem que criar também outras habilidades de poder digerir, verificar, checar, né? E buscar entender. E também, eu acho que isso vem antes de tudo, entender o impacto dessa informação na gente, né? A questão dos influencers. Parar e pensar, por que eu preciso de alguém que me influencie? Que a Bruna colocou, eu já fiquei pensativa. Né? Influencer é um influenciador. Né? Talvez por isso o influencer seja mais legal de usar e as pessoas prefiram, porque no nosso idioma, que ainda é a língua portuguesa, ser influenciável não é uma coisa considerada boa. Né? Mas ser um influencer paramos e pensamos, então, né? A questão dos ídolos, né? Quem tu admira? Há um tempo atrás, as pessoas admiravam por alguns motivos, hoje é por outros. Então, sempre questões importantes e pertinentes ao autoconhecimento, né? A admiração está completamente atrelada ao que tu
Sim, sim. Separa o que tu estava falando da inveja, né? Admiração. A gente vai direto para a discussão da sociedade do ter em detrimento do ser. Então, tu segue uma pessoa porque ela posta fotos com coisas, né, que, de repente, são produtos que todo mundo admira, todo mundo gostaria de ter, e isso dispara o gatilho da inveja, que sim, todos nós invejamos, né? Todas as emoções, todos os pensamentos, sentimentos negativos são uma gama do ser humano. Lógico, se eu sou humana, eu também tenho, em menor e menor grau. Tu fica procurando ali. Claro. E se eu não posso ter inveja, porque eu sou o alecrim dourado, inveja eu não tenho, só a Bruna tem, né? Então, aí eu fico mais suscetível a essa coisa de ficar procurando nos outros e me incomodando com aquele conteúdo que o outro, né, que tu trouxe. Por que, então, seguir alguém que me incomoda? Né? Então, à medida que a gente se conhece, a gente vai procurar aquilo que traz benefício, que traz alegria, que traz inspiração. Porque, assim, ó, se tu segue alguém que te inspira a ser tu mesma, bom, aí a gente está falando da internet, que faz o seu lado positivo, né? Que é a coisa legal, né? De tu inspirar pessoas a encontrarem um caminho de serem si mesmas e felizes, né? Eu acho que daí é um caminho, né? É a parte positiva. Tem a parte boa, né? Sempre tem. Eu acho que é isso aí, né, Bruna? Desta parte eu não tenho mais o que. Eu fui me metendo aqui, a gente foi conversando, né? Não sei se fica baixo também para o telespectador, eu acabo fazendo gestos aqui, né? Porque a gente fica debatendo aqui, mas a Dilce foi levando super bem, eu acho que é por aí, né? A questão da infodemia, é isso? Agora tudo vincula a pandemia, né? Mas a gente chegou nesse ponto sem o nível de maturidade para tal, né? Me preocupa um pouco, né? Essa questão do multiverso aí, que agora deu uma baixada. A gente já está nele, né? De alguma maneira. Que é essa questão que tu estava contando aí, né? É a Dilce ou é o avatar da Dilce, né? Quem é que está ali atrás, né? Então, a questão de ter avatares, né? Então, eu não sei nem quem eu sou direito, mas eu vou me dar o direito de ser outra coisa que eu não sei quem eu sou também. Também você é o que eu quero. Ou você quem eu idealizo. Então, é o influenciável e o influenciador. E a capacidade de fantasiar ser coisas diferentes do que se é, muitas vezes, né? Os avatares vão ser desejos, é isso? Mas e por que não trabalhar para ser o que se quer ser, né? O que se é. Então, é bem complicado, né? Estamos virando robôs, a gente está se distanciando do emocional e do que a gente é de fato, do que a gente sente, e sempre tentando o mentalismo no sentido do racional, do imediato, do fazer, do ter, né? Difícil. Ser muito mais complexo, né? Porque daí a gente envolve um processo e envolve essa situação emocional, né? Porque tem toda essa questão também de seguir uma pessoa que... Na internet a gente bota o que a gente quer, né? Tu vende a tua imagem que tu quer. E muitas vezes os influencers, ou as pessoas que tu admira, eles não sofrem, né? Tu fica sabendo que a pessoa famosa... Não que tu veja, pelo menos. Tu fica sabendo que aquela pessoa que tu segue, ou influencer, ou é famosa, acabou o namoro, não vai postar um vídeo chorando. E aí, de repente, tu acabou o namoro, tá arrasada, aí tu pode pensar, mas por que comigo? Por que eu sofro, ela não sofre? Claro que ela sofre, mas ela não mostra. Claro. Né? Então... Nos meus devaneios, eu fico pensando que os influencers de hoje talvez vão ser lá, numa civilização mais avançada, nossa, os nossos deuses. Da nossa geração, da nossa... Atingir um ápice de... Um dia eu vi, tem uma moça que eu sigo, que é de Rio Grande, e ela tem um filho e ela perdeu uma filha, ela é influencer. E ela perdeu uma filha, e um dia ela botou um stories chorando, relatando que dói muito, que era aniversário da menina, que ela tinha as lembranças, e aí no outro dia ela botou que ela recebeu muitas mensagens dizendo que ela estava sendo atriz ali e usando a dor dela para, sabe, para... Então, aí tem isso, eles não sofrem, mas aí se eles vão sofrer, tem quem julga que, na verdade, é por... Então, tem toda uma questão, né? Seres humanos. Projeção, né?
É. A pessoa só quer ver o que quer ver. Exatamente. Narciso achar feio que não é espelho. Bem isso. Bom, então estamos nos encaminhando para a última pergunta, né, que a gente se alongou aqui, porque é um assunto sempre muito bom e muito importante, né, e pertinente, que eu acredito que muitas pessoas se identificam, pelo menos, com alguma parte. Então, a gente tem alguns mitos, estigmas, preconceitos que podem ser apontados quando a gente fala em saúde mental, né? Por exemplo, a Vanessa até falou muito bem sobre isso. Se uma boa estrutura familiar pode evitar um transtorno mental, né? Tem a questão da genética, tem outras questões que, às vezes, a pessoa vive em uma família que todo mundo olha e diz, mas eles são tão estruturados, como é que fulano entrou em depressão, né? Claro, também tem a questão do que acontece entre quatro paredes e o que todo mundo vê, mas, né? E também tem a outra questão, que depressão é falta de Deus, falta de boleto para pagar, que às vezes tipo, a pessoa tem muito dinheiro, não tem um problema financeiro, mas digamos que pode ser pobre de algumas outras questões, né, que afetam a saúde mental. E aí a pessoa que tem um problema, que tem problemas de ter dinheiro, diz, isso é falta de boleto para pagar, né? Então, todos esses estigmas e esses preconceitos, o que a gente pode apontar sobre isso e como a gente trabalhar para tentar desmistificar essas coisas e lidar com o que tem que ser a saúde mental, assim como eu conversava com a Vanessa antes de chegar aqui, disse, por que quando a pessoa está com o braço quebrado, a gente olha e diz, ai, coitado, quebrou o braço, deve doer, né? Ou quando está fazendo um tratamento para o câncer, né, perdeu o cabelo, tu vê, ai, câncer, é uma doença horrível, né? Ou qualquer outro tipo de doença, enfim, uma gastrite, ai, dói, mas aí se é um transtorno de ansiedade, uma depressão, está inventando, né? Fica inventando coisa para sofrer, essa pessoa fica inventando coisa para sofrer. Você faz de vítima, não sabe lidar com sofrimento, ora, tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima e sair. Então, como a gente fazer para, né, ajudar as pessoas e não julgar, para também se perceber, vai de encontro a tudo que a gente falou, né? Mas também se perceber, entender que está precisando de ajuda, que é um momento de sofrimento, reconhecer, não achar feio. Para a gente encerrar, né, depois de todos esses assuntos, a gente fazer mais ou menos um link e deixar uma mensagem de encerramento para as pessoas sobre essa questão da saúde mental, que também tem a ver com saúde, que também requer tanto cuidado quanto as mulheres que devem ir ao ginecologista uma vez ao ano, né, ou o cardiologista, que a partir de uma certa idade passa a ser uma ida frequente. Os profissionais que atuam na questão da saúde mental também, a gente tem que incluí-los, né, nessa lista do check-up, digamos assim. Sim, sim. Eu acho que a gente pode, né, essa pergunta é bem boa para a gente fechar, porque ela complementa, né, e reúne tudo que eu acho que a gente já falou, né. Falando sobre essa questão assim dos transtornos mentais, eu vou trazer assim, além do transtorno mental, qualquer situação de desconforto, né, que a gente pode encarar como uma ruptura, né? Psicologicamente falando, a gente pode falar de situações que fazem uma ruptura, e essa ruptura ela pode ser mais profunda ou mais superficial, né? Então, em falando de rupturas que a vida oferece para todos, uma coisa extremamente certa é que a vida vai oferecer uma ruptura para qualquer pessoa, né? Ou várias, né? Então, a gente falando de saúde mental, falando de Janeiro Branco, né? de bem-estar, então vamos falar de fatores que protegem a saúde mental para vivenciarmos, né, para a gente enfrentar melhor essas rupturas. E fatores que nos deixam vulneráveis à ruptura, né? Então, todos os fatores que são de proteção, eles são relacionados a respeito das emoções, a validar a emoção do outro e o jeito do outro ser no mundo. Né? Então, isso envolve uma cobertura, né? um espaço assim, afetivo, né? e de discurso também, né? Da pessoa poder falar e ninguém julgar. Né? Não ser invalidada a fala nem o sentimento dessa pessoa. Lógico que se isso acontece na família, essa pessoa tem um transtorno mental numa família onde o seu discurso é validado. Né? Ninguém julga. Né? E se ela é acolhida e buscados recursos que são pertinentes ou possíveis a essa família, o prognóstico, né, Vanessa, será muito melhor do que uma pessoa que não teve um transtorno, mas passou por uma ruptura, né? E o seu ambiente é um ambiente que não é acolhedor, né? É um ambiente que não fortalece, um ambiente que enfraquece, né? Então, daí a gente pode fazer um divisor,
né, que facilita assim em todas as idades, em todos os espaços, né, a gente se perguntar quem eu estou sendo. Estou sendo um fator de proteção para minha saúde mental e das pessoas com quem eu convivo, ou eu estou sendo um fator de vulnerabilidade da saúde mental minha e das pessoas com quem eu convivo. Eu proponho sempre isso, a gente fazer um olhar, né, individual, quem eu sou, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo e quem eu sou no espaço que eu convivo. Porque eu sou adepta, trabalho com isso, né, acredito nisso, adepta do pensamento, né, a gente está aqui para fazer alguma coisa melhor, né? Eu acho que é importante que a gente tenha a ideia de que quando a gente partir dessa existência, a gente tenha deixado pelo menos uma sementinha, alguma coisa boa, né? Melhor. Então, assim, a gente se identificar com fatores que produzem proteção emocional para os outros. Esse é o grande caminho. Essa é a ideia do Janeiro Branco, esse é o caminho. Né? Ninguém vai passar a vida fora sem ter um transtorno, sem ter um transtorno, sem ter uma ruptura, sem ter um sofrimento, né? Sem ter um transtorno, muitas pessoas passam, felizmente, porque a ausência de saúde não é o que mais ocorre, né? E não é esse o principal problema, né, Vanessa? Muitas vezes o maior problema é como lidamos com as situações e não o grau ou intensidade do problema, né? E sim como a gente lida e como o nosso entorno está lidando, né? Então eu trago esse, né? E encerro assim a minha participação, agradeço, assim. Imagino que a gente passaria um dia inteiro, certamente, conversando, porque a gente é apaixonado pelo tema. Acho que a Bruna também trouxe uma alegria, assim, um interesse em conversar sobre isso, que é muito gratificante. Mas eu trago essa questão assim da gente olhar para os fatores, né, que protegem e os que tornam vulnerável, né? Tanto a gente mesmo, como indivíduos, como os espaços em que a gente convive. Tá? E essa campanha ela é um fator de proteção, assim como a campanha do Setembro Amarelo, né? Que elas marcam o mês, mas a gente pinça as atitudes para fazer o ano fora, né? Tá bom? Muito obrigada. Bom, então vamos encerrar, né? Eu vou começar do fim da Dilce, assim, né? Eu já vou agradecer antes de falar o que eu acho que são considerações bem importantes, que ficou bem fechadinho mesmo a tua entrevista, né? Vou agradecer a oportunidade. É isso, assim. Quanto mais a gente fala de um assunto, culturalmente ele se torna mais aceito. É assim. A gente espalha as coisas falando, né? Essa é uma habilidade humana avançada, né? Humana. Né? A gente não sabe, papagaios falam, né? Mas bem pouco, né? Então, falar, escrever, enfim, são habilidades de comunicação que, em tese, só nós humanos temos, né? E quanto mais a gente falar, culturalmente a gente vai modificando as coisas, né? Então, tem um pedacinho da tua pergunta que me passou pela cabeça ouvindo, assim, que é muito cultural, né? A questão da depressão ser falta de Deus, né? Ser falta de responsabilidades de trabalho, né? Porque tu colocou pagar boletos. Na nossa sociedade, para a gente ter dinheiro, a gente tem que trabalhar, né? Então, e será que isso nada mais é do que, no passado, maneiras com que as pessoas lidam com a mentalidade delas, né? E hoje também, porque o trabalho ele é um instrumento nosso mental para contribuir com a nossa comunidade, para contribuir com o nosso propósito, para que a gente se satisfaça, né? As responsabilidades para adquirir dinheiro, elas são impostas por um outro lado da nossa sociedade, que é o de troca, né? Então, quando a gente está satisfeito, a gente vai lá e paga o boleto numa boa e não fica deprimido, né? Normalmente, se a gente está com dificuldades em conseguir se responsabilizar, em trabalhar, em encontrar o nosso lugar no mundo, o nosso espaço no mundo, a gente também está com dificuldades de encontrar o nosso espaço no nosso ambiente pequeno. E a depressão, ela é muito isso. Ela é muito um lugar da pessoa se voltar para dentro de si, ficar mais reflexiva, né? Se sentindo a areiazinha do deserto, né?
bem pequenininha, né? Então, esse não senso do adoecimento mental, ele é muito cultural e ele é uma cultura de afastamento, né? Desde que a saúde mental é saúde mental no mundo, a gente segrega os doentes, né? Os escândalos de grandes manicômios que se teve, não só no Brasil, né? Enfim, foram justamente porque as doenças mentais elas eram vistas e evoluíam, né? Porque nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje, né? Mas elas evoluíam de uma maneira muito ruim e os pacientes iam sendo segregados. Então, deve ser muito difícil para uma sociedade entender que esse adoecimento existe e que ela tem que mudar o jeito de lidar com isso. Então, a gente vai negando, né? Eu não vou entrar nessa polêmica, mas Deus, ele, dentro do que eu acredito, ele está dentro da gente, né? Ele não tem que ser terceirizado, né? O Deus cuida do outro e aí ele não adoece, né? Enfim, então, quando tu trouxe isso, tu trouxe a cultura que tem que mudar, né? Da gente olhar para os adoecimentos mentais de uma forma diferente. Eu acho que esse que é o grande recado. A gente começar a falar, bater, até que quem pensa assim começa a ouvir diferente. Começa a enxergar diferente, começa a ter outros caminhos. Né? E a primeira parte que tu fizeste aí foi a situação de... Deixa eu me lembrar. Tu falou uma coisa muito... da estrutura familiar. Tá, e aí, assim, a gente já falou disso aqui bastante, né? Mas eu vou falar de uma coisa, para encerrar, assim, bem interessante que me parece, tá? A gente está falando de sociedade. A estrutura familiar, ela tem uma importância no sentido de ser os primeiros vínculos que um ser humano vai criar. Né? Então, a gente forma a sociedade a partir dessa estrutura. Né? Então, a gente começa com a família, com os clãs, né? E vai para uma macroestrutura cultural e de população. Não tem como a gente trabalhar o social, o macro, e não trabalhar a estrutura que a criança recebe desde dentro da barriga. Né? Então, o psiquismo do ser humano ele começa da barriga, dos estresses de uma gestação conturbada, né? De um nascimento, às vezes, que teve intercorrências, de um crescer num lar que tem vínculo e que, hoje em dia, é muito comum que os pais sejam separados, mas isso não interfere em ter vínculos reais em que cada um faz o seu papel. Né? Então, com certeza, a estrutura não tem nada a ver com genética, isso. Ela vai interferir diretamente nesta criança aprender, desde pequeno, o lugar que ele tem no mundo. Né? E a ser uma pessoa que consegue se relacionar com os outros, porque sabe dividir afeto, porque sabe receber, porque sabe dar. Né? Então, isso está muito atrapalhado nos dias de hoje. Né? Então, tu traz duas coisas que são defeitos da nossa sociedade, grandes, né? E que tem como mudar. Mas, para mudar, a gente tem que lidar, confrontar isso, né? E não querer que os doentes não adoeçam, magicamente, assim. Né? A gente tem que trabalhar desde sempre, assim, desde os vínculos pequenos da família e escola, enfim, criança, adolescente, todas as crises, né, da vida. Né? As rupturas, como a Dilce falou, que, na verdade, são os ritos de passagem que a gente deixou de ter, simbolicamente, e também deixou de falar deles. Né? Então, a gente cresce, ovo, e só vai. Vira adulto magicamente. Não. Tá? Então, eu queria encerrar dizendo que cada um que tiver com a gente aqui, porque gosta do assunto, porque se ficou até agora, gosta também, né? Pense e espalhe essa sementinha, assim, né? De começar a validar mais quem está na sua volta sobre o sentir. Né? Quanto mais a gente for para essa nossa habilidade de conseguir sentir, identificar o que está sentindo, pensar sobre isso, mais a gente vai ter condutas, comportamentos assertivos.
Né? Se a gente pular uma dessas etapas, com certeza ou a gente vira robô ou a gente vai se atrapalhar e vai adoecer. Então, agradeço. É isso aí. Eu que agradeço a vocês mais uma vez a disponibilidade de estarem aqui conosco, né? Passamos quase uma manhã inteira aqui para gravar o programa, que, como eu disse, vai ao ar em fevereiro, mas a pauta principal é o Janeiro Branco, é a saúde mental, porque a gente precisa falar disso o ano inteiro. A gente não tem que falar só em janeiro e em setembro. E a gente precisa se despir também da vergonha, né? De entender que a gente também pode adoecer mentalmente e a gente também pode pedir ajuda a profissionais mentalmente. Os nossos amigos, a nossa família são suporte, sim, mas existem pessoas que estudaram para isso e que são as pessoas habilitadas a nos dar o suporte necessário. Um amigo dá uma palavra de conforto, a família pode abraçar, pode acolher, mas quem entende do que a gente está passando, quem vai poder, de repente, né, dar, se for necessário, uma medicação ou dizer que precisa procurar um profissional para talvez procurar uma medicação, são os psicólogos, são os psiquiatras, são as pessoas que estudaram, que estão aptas a isso. Então, a gente não tem que procurar ajuda em nenhum outro caminho, em nenhum outro meio, né? A nossa ajuda para a saúde mental são os profissionais que estudaram para isso. Então, agradeço. Estamos encerrando aqui mais essa edição do Câmara Entrevista. Se tiver algum assunto, né, para nos sugerir, entre nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nossa página do Facebook, nos deixe uma mensagem, acompanhe as nossas redes sociais. Nós estamos mantendo sempre com as novidades da nossa programação, com os bastidores dos nossos programas, que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que a TV é feita. Então, acompanhe as nossas redes sociais, que a gente vai te atualizar sobre tudo. É @TV Câmara Bagé no Instagram, também tem a nossa página no Facebook. Até a próxima edição.